E na nossa aula de hoje do curso de HTML5 nós vamos trabalhar com formulários em HTML. Eu sou Roger Santos e bora pro vídeo. Bom, então como sempre, né, nossa página básica aqui só com as tags básicas e a tag main aqui onde a gente vai gerar o nosso formulário, tá? Então, na aula de hoje a gente vai aprender do básico, desde a criação de um formulário, tipos de inputs, né, tipos de informações que você pode adicionar no formulário, como você envia, né, os formatos que você envia o seu formulário. E aí no final dessa aula você vai estar pronto para criar formulário de qualquer tipo, seja para formulário de contato, formulário para lead, formulário para, sei lá, qualquer formulário que você precise em HTML você vai estar pronto para criar. A tag para formulário é a tag form, tá? Então você abre a tag form e fecha a tag form aqui, e aí a gente vai colocar todos os conteúdos relacionados ao nosso formulário dentro dele, tá? E tudo tem que estar dentro dele mesmo, porque a hora que a gente submeter esse formulário, basicamente ele vai encapsular tudo que está dentro desse formulário mesmo, independente de quantos campos forem, e vai submeter isso para algum lugar. A gente vai ver em detalhes isso, mas fique em mente que tipo, tudo que tiver dentro do formulário mesmo vai ser submetido, beleza? Ok, então eu vou criar algumas divs aqui só para que a gente separe o conteúdo para que vocês possam visualizar melhor aqui, tá? E aí a gente vai criar nossa primeira tag relacionada ao formulário, tá? E a nossa primeira tag é uma tag label, tá? Por que eu tenho a tag label? Porque eu vou ter todos os meus campos ali, seja campo para colocar nome, telefone, e-mail, checkbox, seja o que for. E todos esses inputs que a gente vai colocar, eles têm que ter um prefixo de um texto para indicar do que ele é, né? E o legal do label é que ele fica meio que associado ao teu input. Quer ver? Deixa eu adicionar aqui um input do tipo de texto, tá? Então aqui eu tenho minha tag input, o type dela é text, para dizer que é do tipo texto. Então aqui, se você clicar aqui, você pode ver que eu posso digitar qualquer tipo de texto, tá? Eu criei um ID para ele chamado ID texto. Esse ID é bacana, é único, é bom você criar sempre teu ID e o nome para poder diferenciar dos outros campos e ser fácil para você pegar. A hora que você submeter esse formulário, ele vai retornar para vocês o resultado com base nesse ID, tá? E via JavaScript você também pode buscar ele via ID ou via nome, tá? Então, geralmente eu sempre coloco aqui ID do texto e um nome para ele aqui, que seria o nosso name, tá? E aí, qual que é a diferença de você ter o label e usar o for relacionando com o ID do input que você está usando? É porque assim, ó, se eu clicar aqui, ele vai levar para eu poder digitar. Mas se eu clicar aqui no label também, ele também leva direto aqui para eu digitar, tá? E isso é legal quando você tem um formulário grande, porque você clicou no texto e ele já vai direto. Então sempre label for o ID do input que você está utilizando e aí você que vai criar o input, tá? E em HTML nós temos diversos tipos de input, eu vou criar alguns deles aqui para vocês. Não vou criar todos, mas vou criar pelo menos os mais utilizados, beleza? Então vamos criar mais um aqui. Vou separar todos eles por divs, porque fica mais fácil da gente ver aqui. Vamos criar aqui uma label e um input password, tá? Então da mesma forma, label for ID password, coloquei aqui como a senha, type dele é do tipo password, coloquei o ID password também para que ele tenha um ID diferenciado na hora que a gente submeter esse formulário, e o for do label está apontando para esse ID aqui também. E a diferença do text para o password é basicamente o que a gente faz aqui. Está muito utilizado quando a gente faz formulário de login, por exemplo, ou para cadastro, né? Criar usuário e tal, que você tem que colocar uma senha. Então você tem aqui o texto, seria aqui o nome, sei lá, e a senha seria uma senha de usuário aqui embaixo, beleza? Então ele já fica fechado ali, já fica escondido, né? Criptografado o resultado do texto que está dentro desse campo, né? Desse input do tipo password, ok? Então vamos criar o próximo aqui, tipo data, tá? Então nós temos aqui, criei uma label, ID date, tá? E coloquei aqui como data, e aí eu vou criar um input do tipo date, tá? E basicamente ele é um formulário de data mesmo, ele vai trazer para você aqui dia, mês, ano, baseado na configuração do seu computador, e aí você consegue escolher aqui na caixinha de texto o tipo, né, uma data para você colocar. E o legal de você utilizar esses formatos aqui, por exemplo, o tipo date, se ele tiver configurado certinho em alguns aparelhos de celular, ele vai aparecer a caixinha de data mesmo, igual do celular mesmo, direto do sistema do celular, né, em vez de ser essa caixinha que a gente vê aqui na página HTML. Então é legal porque ele já funciona tanto para web quanto para mobile, tá? Então campo data, essa label do tipo data. Formato, cara, para todos eles é basicamente a mesma coisa, tá? A gente cria label, coloca o for, o ID para esse, que ele vai estar relacionado desse date, então se eu clicar aqui, você pode ver que ele já vai direto para lá, na senha ele já vai direto aqui para a senha, no texto ele já vai direto aqui para o texto, tá? Sempre usar dentro do for o ID que eu estou utilizando, e dentro do input sempre o tipo dele, o ID e o nome, beleza? ID file, tá? A gente viu nas aulas anteriores como você baixar arquivos, tá? Mas também existe um tipo de input que é onde você vai subir arquivos. Então se você vir aqui, você pode ver que ele vai abrir uma pasta aqui do meu Windows e aí eu posso escolher um arquivo que eu quiser fazer upload, tá? Só que, só o selecionar o arquivo aqui não vai fazer ele subir automaticamente para o servidor, tá? Eu preciso programar isso via JavaScript, tá? Para que a hora que eu submeter esse formulário, esse arquivo vá junto, tá? Ele não é
Lembra que o HTML é só a parte da casca, né? Só fazendo a estrutura do nosso site, tá? Para que ele funcione, para que ele tenha ações como subir arquivo e que esse formulário seja submetido para um servidor, a gente tem que botar um JavaScript no meio aí, beleza? Então esse é do tipo arquivo. Vamos pro próximo aqui. O próximo que eu tenho aqui é um label de e-mail, tá? E o label de e-mail, se você ver aqui, ele não tá igualzinho de texto, tá? Não tá mudando nada. A grande diferença dele é que você usando o formulário do tipo e-mail, ele facilita na hora que você for fazer a validação dele, né? Para validar que isso é um e-mail de verdade e tal. Via web, você pode fazer isso via JavaScript, e se você utilizar ele certinho, tiver bem configurado pro celular, né, se ele tiver configurado certinho para ele rodar em celular, você consegue também, a hora que você clicar ali, ele já monta aqui, alguns teclados, por exemplo, já botam um arroba gmail.com, arroba alguma coisa e tal, já prepara o teclado do tipo e-mail para que você escreva, para que a hora que você estiver digitando fique mais fácil de digitar, tá? Essa é a grande diferença do texto e do e-mail, ok? E aí a gente tem também alguns formatos são um pouquinho diferentes, né? Esse aqui nós estamos colocando informação, né? Digitando geralmente informação aqui dentro, né? E aí a gente tem os checks, que são checkbox ou radio buttons, tá? A diferença entre os dois é bem simples, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos de checkbox primeiro. Então eu vou adicionar aqui 3 checkbox, tá? Mesma forma, a label é igualzinha, não muda nada. A diferença é que no nosso input aqui eu tenho type, que ele, do tipo dele é checkbox, o ID, como eu coloquei para os outros, o name, como eu coloquei para os outros. A grande diferença é que o que acontece aqui? O ID dele sempre vai ser diferente, para eu saber qual foi o ID que eu selecionei, tá? E o nome vai ser igual, porque ele vai saber que ambos os checkbox estão relacionados ao mesmo contexto, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse, quais linguagens de programação você conhece? HTML, CSS, JavaScript, colocar todas as linguagens ali. E a hora que você marcar todas, a hora que você submeter esse formulário, ele vai trazer pelo ID, mas vai estar relacionado ao ID check, que seria um ID único para todas essas opções, tá? E aí eu posso aqui, por exemplo, selecionar, deixa eu colocar mais o terceiro aqui para que ele fique certinho. E no caso do checkbox também eu coloco o value com os valores, né? Os mesmos que eu coloco na label, né? E assim, o checkbox você pode selecionar mais de um, como eu falei, por exemplo, de linguagem de programação, HTML, CSS, JavaScript, Python, Java, C#, PHP, enfim, quantas linguagens fosse, eu poderia selecionar todas as que eu conheço, tá? Além disso, eu tenho um onde eu posso selecionar um só, que é o Radio Button, tá? Checkbox, geralmente ele fica quadradinho aqui, tá? E o Radio Button, vou colocar ele dentro de uma div aqui também. A diferença dele é que o input dele se chama Radio, e aí ele vai trazer aqui redondo, e eu consigo selecionar ele aqui também, tá? E as informações são basicamente a mesma. O tipo, que é o tipo radio, o ID e o value, tá? Agora tem 2 radio buttons aqui, só que se eu tentar clicar nos dois aqui, os dois podem ser selecionados. Por quê? Porque eles não estão sendo especificados de um mesmo item, tá? Eles estão sendo considerados... O ID deles são diferentes, tá? O nome deles ainda não está especificado. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que botar um nome igual. Da mesma forma que a gente fez aqui no check para relacionar todos esses 3 checks, a gente tem que fazer para o radio. Então se eu colocar aqui o ID radio no nome dos dois, você pode ver que agora... Quando eu seleciono, ele desmarca o outro e vai deixar eu selecionar uma opção apenas, tá? Eu posso colocar mais um aqui também e ele vai fazer a mesma coisa para os 3, tá? Checkbox eu posso selecionar quantos eu quiser e o Radio Button aqui, se eu fizer ele dentro do mesmo name, todos que estiverem dentro do mesmo name, eu posso selecionar apenas um. Bom, além disso, eu tenho um outro campo de texto que, na verdade, ele não é um input, mas a gente chama ele de text area, que é onde eu posso digitar várias linhas de conteúdo, né? Aqui, esse campo texto, geralmente a gente usa para nome, sobrenome, telefone, informação menor. Quando você quer editar um texto maior, sei lá, escrever um e-mail ou um parágrafo, né? Pensando num texto grande, nós usamos a text area aqui, que ele pode inclusive ter múltiplas linhas, tá? E do jeito que ele está configurado aqui, eu posso esticar, aumentar o tamanho dele, tá? Isso aqui é tudo configurado via parâmetro aqui ou via CSS, eu posso bloquear isso também, tá? Mas além disso, eu tenho algumas opções aqui, que é, por exemplo, o row aqui. Aqui eu digo que eles são 5 linhas. Quando eu coloco rows dentro do meu text area, eu digo que esse campo aqui ele vai ter 5 linhas. Mas ele não está preso a 5 linhas, tá? Então você pode ver aqui que eu botei 5 linhas, mas se eu apertar Enter, ele vai colocar uma sexta linha, só que ele coloca aqui o scroll. Então, 5 linhas é o tamanho dele, mas dele não fica preso a essa quantidade de linhas, tá bom? E aí, da mesma forma da rows, eu tenho columns aqui. Bom, então aqui eu tenho aí 50 colunas, tá? E o que acontece? As 50 colunas limita o tamanho da minha linha, tá? Então quando eu passar de 50 colunas, ele vai quebrar a linha. Na verdade, ele não vai quebrar a linha, ele vai jogar para baixo, tá? Ele vai fazer o wrap. Então vamos, por exemplo, aqui botar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui eu tenho 10 itens, vamos colocar 10, 20, 30, 40, 50. Ok, chegou no máximo. Agora se eu colocar mais alguma coisa, ele vai jogar aqui para baixo, ó. Beleza? Então eu posso usar o rows e o calls para colocar linhas e colunas dentro do meu conteúdo, dentro de uma text area, tá? E eu posso também fazer isso via CSS
tá? Mas, como eu já falei, CSS a gente vai ver no curso específico de CSS, a gente vai ver cada um desses itens em detalhe, ok? Vamos para o próximo agora aqui, que é o nosso Submit. E o que é o Submit? O Submit é um botão que vai enviar esse formulário. Então, o que ele vai acontecer? A gente vai preencher esse formulário, a hora que você clicar no botão enviar, ele vai pegar todos os dados que nós preenchemos e vai enviar para algum lugar. Seja para uma função JavaScript ou seja para redirecionar para um servidor, tá? E aí, como que eu faço para saber para onde que ele está mandando, tá? Porque até agora eu não botei nenhuma informação relacionada a isso, tá? E para que eu possa fazer meu input ser enviado, existem duas formas, tá? Eu posso ou botar aqui dentro do meu form uma action dizendo para onde ele vai. Então, por exemplo, aqui, eu quero que ele envie toda essa informação para a API post URL, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como isso funciona. Deixa eu abrir o formulário aqui. Ok. Bom, como vocês viram aqui, ele está mandando para API post URL, beleza? Então, vou preencher aqui com alguma informação, senha, blá, blá, blá. Ok. Ok. A hora que eu enviar esse formulário aqui, opa, olha aqui, ó, ele já validou o e-mail aqui para mim pelo navegador, gmail.com. Mas enfim, vamos colocar aqui, marcar esse cara aqui, vamos enviar o formulário. Você pode ver aqui que ele enviou para essa URL, óbvio, essa URL não existe ainda, tá? Então, como ela não existe, ele foi para um 404, mas você pode ver aqui, ó, que ele trouxe aqui dentro para mim, como esse formulário que eu enviei foi do tipo get, então ele vai mandar essas informações no cabeçalho da minha URL, tá? Então, como você pode ver aqui, ó, vamos voltar lá. A minha action é API post URL, tá? Então ele vai pegar o meu caminho aqui, API post URL, e vai colocar todos os campos, todos os IDs que eu selecionei aqui, e vai passar as informações dentro do meu formulário aqui, dentro do get, tá? Lembrando, esse é um formulário get. Get, post, eu já falei sobre isso, como funciona o protocolo HTTP, tá? Tem um vídeo exclusivo no canal sobre esse assunto, tá? Então, se você não viu, eu recomendo muito que você veja, que é bem importante para quem está trabalhando com a web, entender como funciona o protocolo HTTP, tá? Essa é uma requisição get. Por que eu sei que ela é uma requisição get? Porque eu sei que o default do form, ele é get, tá? Eu posso passar ele, fazer que esse form seja um post, um put, um delete? Posso, tá? Eu preciso passar um atributo específico para isso. E aí, qual que é a diferença do get no post? No get, ele vai mandar aqui no cabeçalho da minha URL. Então, eu vou colocar aqui uma interrogação e todas as informações do meu formulário ele vai passar junto, tá? Essa não é a melhor forma de você fazer isso. Porque, por exemplo, a informação de senha está visível aqui, ó. Tá? Além disso, dependendo do tamanho do meu formulário, eu posso estourar o limite do tamanho da minha URL, o limite do meu cabeçalho da URL, tá? Então, geralmente o que a gente faz um formulário, a gente faz ele como post, porque daí ele empacota e coloca no body da requisição. Então aqui ele apareceria algo dessa forma aqui, só que dentro do body da requisição, tá? Da requisição HTTP, ia estar todas as informações do formulário, tá? Lembrando, se você não está entendendo o que eu estou falando com body, header de requisição HTTP, assista o vídeo de protocolo HTTP, que ele é bem importante, ele explica todos esses detalhes, beleza? Voltamos aqui, esse é um formato que eu posso fazer. Outro formato que eu posso fazer, ao invés de eu mandar direto para uma URL, como foi aqui, eu posso fazer um código JavaScript. Eu vou deixar ele comentado aqui só para ele não estragar o nosso formulário, mas aí a diferença seria que ao invés de eu usar o action, eu uso um onSubmit, ou seja, quando eu submeter, ele vai executar minha ação JS aqui, e aí o this é o formulário. Então o this ele vai mandar todo o conteúdo do formulário como parâmetro para essa função JavaScript, tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona isso mais lá para frente, tá? Mas por enquanto vocês precisam entender que você pode fazer o formulário de duas formas, tá? Você pode mandar ele ou via action, onde uma ação vai carregar uma nova URL, onde vai passar esses dados via URL por uma requisição HTTP, seja get ou post, tá? Ou você pode fazer no onSubmit aqui, passar ele para uma função JavaScript e essa função JavaScript vai tratar isso. É legal você fazer via função JavaScript porque às vezes você quer validar algum campo aqui, sei lá, por exemplo, a senha. Você quer que a senha tenha no mínimo tantos caracteres, tal, quer validar isso. Via JavaScript você consegue fazer isso além de fazer no servidor, tá? O ideal é que você faça dos dois lados, que você fizer só no JavaScript, o JavaScript pode ser desabilitado, posso ir lá no F12, mexer nessa função e alterar e submeter os dados não validando a função, e o servidor, se o servidor não tratar, ele vai salvar os dados daquele jeito, tá? E se eu fizer só no servidor, é ruim porque toda vez que eu mandar, ele vai fazer validação no servidor, vai consumir recursos do servidor, às vezes, onde eu poderia fazer no navegador. E o navegador está consumindo recursos do cliente. É muito melhor que você consuma o recurso do cliente, o navegador do cliente, quem está consumindo essa informação, do que todas as requisições que os clientes mandarem sejam feitas no servidor para você fazer isso, tá? Tem mais algumas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui, que uma delas é o button aqui. Você pode também dentro do teu input colocar um tipo button e aí o onClick dele pode ir direto para uma função JavaScript ou um comando JavaScript. Nesse caso aqui eu estou passando direto um comando JavaScript que dá um alerta oi aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá, isso aqui eu tenho que abrir na nossa página aqui. E aí... Deixa eu salvar aqui.
E aí agora vocês vão ver que tem um botão aqui. A hora que eu clicar, ele está fazendo um alert aqui, ó, tá vendo? Alerta oi. Ele vai simplesmente abrir uma pop-upzinha aqui para mim dizendo oi, tá? Da mesma forma, eu poderia, ao invés de eu fazer o submit desse formulário, eu poderia passar aqui aquela função que eu passei aqui também, sabe? Essa função onde eu passei minha ação JS diz aqui, se eu passasse ela aqui dentro do meu input também funcionaria, tá? Passando o diz, ele passaria todo o conteúdo do... Na verdade não o diz, mas ele passaria o form, ele passaria todo o conteúdo do formulário, e aí eu conseguiria tratar isso via JavaScript também, ok? Além disso, tem mais uma opção aqui, que é o input reset, tá? Que ele também é um botão. E basicamente ele serve para fazer o reset no formulário mesmo, ele limpa todas as informações. Então pode ver que eu tenho várias informações marcadas aqui e tal, selecionei uma data. Se eu clicar no limpar aqui, que seria um input do type reset, ele apaga tudo para mim, eu posso começar o formulário de novo. Beleza? E agora voltando aqui só para a gente finalizar a relação do get e post aqui, para que a gente possa mandar ele via post aqui, existe um parâmetro chamado method, tá? Que é o tipo que eu vou passar. Pode ser dialog, get ou post. Aqui eu vou mudar ele para post e aí vocês vão ver como ele ficou agora, tá? Carregar o nosso formulário aqui, ó. Temos eles aqui, agora ele está como post. Um F5 aqui para recarregar com a última informação que eu salvei. E aí agora se eu submeter esse formulário, você vai ver que ele vai para aquela URL que eu passei. Só que, ó, como eu falei, ele não tá mais, a informação não tá mais aqui no cabeçalho da minha requisição, não tá na minha URL, tá? Não tá na query string, que é o que a gente chama, tá? Ele tá no body, ele tá no corpo da requisição HTTP, tá? Então as informações estão sendo enviadas, só não estão visíveis, tá? Essa é a forma mais segura de você mandar. E eu tava quase esquecendo de um dos tipos mais importantes que a gente utiliza dentro dos formulários aqui. Deixa eu achar um espaço para ele aqui. Nós vamos criar ele aqui, por exemplo, vamos criar ele depois do nosso text area. Deixa eu criar uma div aqui, eu quase esqueci esse, que é o select, tá? Vamos colocar aqui um select. Vou colocar um nome para ele. Selecão, tá? Que é literalmente uma caixa de seleção, tá? E aí a gente vai fechar ele aqui e dentro dele nós colocamos opções aqui, options. E aí dentro do meu option aqui também eu preciso colocar, da mesma forma que eu tenho os IDs aqui para separar o radio, tá? Eu tenho uma forma de separar qual que foi o valor que eu selecionei aqui para minha option. E aí nesse caso eu uso o value, tá? Então vai ser o value HTML, esse vai ser o valor que vai ser enviado pro nosso submit, né? O nosso formulário vai ser enviado com esse dado, não com o texto que você colocou aqui. Esse texto aqui poderia ser um texto grande, poderia ser um texto de múltiplas linhas ou coisas desse gênero aqui, tá? E aí eu posso selecionar aqui uma opção também. Selecionei ele aqui, o HTML, a hora que eu, por exemplo, o JavaScript que está diferente aqui, JavaScript que ele está diferente aqui, a hora que eu clicasse no submit, ele não ia o texto JavaScript nessa opção da seleção, ele ia o valor JS só, tá? Que é o valor, que seria o valor dessa seleção, ok? Quase esqueci dele, mas no final eu lembrei ele aqui. Vocês aprenderam também a fazer não só os textos, mas também como enviar arquivos, uma caixa maior, onde você pode colocar um parágrafo, um texto maior, radio button, checkbox, caixa de seleção, e aí algumas formas de você trabalhar com o seu formulário, seja para enviar via botão, fazer o submit do form e limpar o formulário também. Beleza? E se você tiver qualquer dúvida, acesse nossa plataforma pelo link aqui na descrição, tá? Nesse momento a plataforma ainda está em desenvolvimento, mas ela vai ser lançada a qualquer momento. E esse foi o vídeo de hoje. É isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!